O país, famoso pelo samba e praias, virou o principal centro de espiões russos no mundo. Milhares de espiões russos vivem secretamente dentro da maior economia da América do Sul. Esses não são apenas agentes de passagem. Russos ilegais de elite criaram novas vidas e identidades no Brasil, usando certidões de nascimento falsas desde a Guerra Fria. Investigações recentes expuseram como brasileiros aparentemente comuns, como Artum Shimriv, na verdade viajavam pelo mundo e coletavam informações para o Kremlin. A verdadeira questão é, por que o Brasil? E como a Rússia manteve essa rede massiva e indetectável por tanto tempo? Primeiro, vamos desvendar o que realmente envolve uma fábrica de espiões ilegais, revelando as brechas chocantes que fizeram do Brasil o alvo perfeito, e apresentar os agentes que viveram suas segundas vidas como operativos infiltrados. Por fim, veremos como o Brasil respondeu a esse jogo de espionagem russo. Vamos ao ponto. Esses espiões russos de elite, chamados ilegais, são altamente treinados pela KGB. Eles aprendem a adotar novas identidades, passando anos vivendo biografias falsas. Depois, são enviados a outros países, onde criam nova identidade, abrem negócios e até formam famílias. Após certo tempo, até anos, eles recebem ordens do Kremlin. Eles coletariam informações para Moscou em vários países, prática existente desde a era soviética. Na Guerra Fria, agentes soviéticos infiltraram países ocidentais para obter informações úteis a Moscou contra seus adversários. Esses espiões não tinham cobertura diplomática e criavam novas identidades, continuando após a queda da União Soviética. Essa rede de ilegais continua ativa em todo o mundo, e um dos novos destinos favoritos desses ilegais é o Brasil. No entanto, em operações anteriores, esses espiões estavam lá apenas para coletar informações sobre o país anfitrião. No Brasil, eles não queriam espionar, mas se tornar brasileiros. O que atrai tantos espiões russos ao país? O Brasil é multicultural, o que facilita a mistura de pessoas mais do que em outros países. Outro motivo é a força do passaporte brasileiro. Agora, talvez você não saiba disso, mas o passaporte do Brasil está classificado em 11º lugar no mais recente ranking global de poder de passaportes. Portadores de passaporte brasileiro podem entrar sem visto em mais de 100 países, incluindo toda a União Europeia. O terceiro motivo importante, que torna o Brasil perfeito para a criação de espiões russos, é o sistema de identificação fraco do país. O Brasil tem um registro civil descentralizado. Isso mostra que o governo federal não controla diretamente a emissão de certidões de nascimento e carteiras de identidade. Governos estaduais e regionais são responsáveis por isso, o que deixa o sistema vulnerável à corrupção local. A lei brasileira possui outra brecha para obter certidão de nascimento. A maioria dos países exige verificação médica ou hospitalar para emitir certidão de nascimento. Mas o Brasil não. Quem nasce em área rural pode obter certidão de nascimento se declarar ter pelo menos um dos pais brasileiros. Isso tornou muito mais fácil para esses russos obterem certidões de nascimento reais com nomes falsos. A polícia achava que os russos tinham falsificado esses documentos ou subornado autoridades locais para registrá-los como se fossem dos anos 1980 ou 1990. No entanto, eles descobriram que não eram falsificados e, pior ainda, nem sequer eram novos. Isso levou a uma conclusão mais sinistra que remonta à Guerra Fria. Investigadores acreditam que, nos últimos anos da União Soviética, espiões da KGB no Brasil emitiram certidões de nascimento para pessoas inexistentes. Eles devem ter feito isso esperando que futuros espiões usassem essas identidades falsas no Brasil. Isso teria sido feito nos anos 1980. Essa foi uma época em que a União Soviética estava começando a desmoronar. Então, pense nisso como um plano B para continuar espionando seus adversários ocidentais. Com essas certidões autênticas, os espiões conseguiram obter mais documentos de cobertura. Eles conseguiram carteiras de eleitor, documentos militares e um passaporte brasileiro. Agora eles podem se tornar brasileiros e espionar o Ocidente ao mesmo tempo. Vamos conhecer alguns desses espiões brasileiros. Gerhard Daniel Campos Wittig, 34 anos, parecia um brasileiro comum. Ele gerenciava um negócio de impressão 3D de sucesso e parecia ser workaholic. Ele morava com a namorada brasileira em um ótimo apartamento no Rio de Janeiro e tinham um gato. Ele possuía certidão de nascimento autêntica e passaporte que confirmavam sua identidade. Sua namorada brasileira desconhecia sua real identidade. Ele fez amigos e conexões.
Quem o conhecia dizia que era tímido, reservado e não gostava de fotos. Após 6 anos em silêncio, ele aguardava ansioso pelo início do verdadeiro trabalho. Ele era secretamente casado com outra agente de inteligência russa, também lotada na Grécia. Em 2021, ele disse à esposa russa que ninguém quer ser perdedor, por isso segue trabalhando e esperançoso. O verdadeiro nome dele é Artum Shimriv. Houve outros, e peço desculpas se pronunciar errado seus nomes. Vladimir Alexandrovich Danilov e Ekaterina Leonidova Danielova, casal que trabalhou em Portugal por anos. Primeiro, eles criaram uma identidade brasileira, depois criaram uma portuguesa. Vladimir se tornou Manuel Pereira. Como eles fizeram isso? Em abril de 2016, Manuel e Adriana Pereira entraram em um cartório no Rio. Eles entregaram os documentos e se reuniram com o juiz Celanche dos Santos em uma pequena sala. Ele se apresentou como Manuel Francisco Steinbruck Pereira, nascido em 1985, filho de uma mulher do Rio e de um português chamado Camilo Pereira. Ela se apresentou como Adriana Carolina Silva Costa, nascida em 1986, filha de Juan Castro e Maria Paz. Eles declararam a intenção de se casar, assinaram os papéis e a nova vida deles começou. Eles moraram em um pequeno apartamento na Baixa da Chazuca, Rio de Janeiro, até mudarem em maio de 2017. Manuel foi ao consulado português no Rio pedir cidadania portuguesa. Que prova ele apresentou? Documento que comprova que Camilo Pereira, citado na certidão de nascimento, o reconheceu oficialmente como filho enquanto era menor. Camilo é um escrivão de justiça aposentado que mora no Brasil com sua família. Após Manuel e Adriana serem pegos, repórteres buscaram Camilo, mas ele e a família recusaram entrevistas e apagaram as redes sociais. Não sabemos se Camilo e o falso filho e nora se encontraram. Manuel usaria isso para conseguir cidadania portuguesa. Desde 2018, o casal passou a visitar Portugal com frequência e registrou o casamento no consulado português no Rio. Em 2019, Adriana tornou-se cidadã portuguesa. Em Portugal, é preciso ser casado com um português por 3 anos para conseguir a cidadania. Alugaram um pequeno apartamento no Porto e viveram tranquilos até a verdade alcançá-los. Roman Olegovich Kaval e Arina Alexeyevna Antonova eram outro casal de espiões no Brasil. Fugiram rapidamente para o Uruguai ao terem suas coberturas descobertas. Ola Igorevna Tuterva era uma espiã loira disfarçada de modelo. Como esses espiões foram descobertos? Tudo começou com Victor Moller Ferreira. Seu verdadeiro nome era Sergei Cherikasov, oficial da inteligência militar russa do Diretoria Principal de Inteligência. O Diretoria Principal de Inteligência foi a principal agência de inteligência militar estrangeira da Rússia. Sua missão: infiltrar-se no Tribunal Penal Internacional em Haia. Isso ocorreu enquanto o tribunal iniciava investigações sobre possíveis crimes de guerra russos na Ucrânia. Mas como ele chegou lá? Como outros espiões, ele criou a identidade brasileira perfeita. A cobertura diz que ele foi ao Rio em 2010 para ver o pai distante. Ele alegou que havia esquecido como falar português e queria reaprender o idioma e restaurar sua cidadania brasileira. Ele se formou em ciência política no Trinity College, em Dublin, em 2018. Depois, foi aceito na Johns Hopkins para mestrado em política externa dos Estados Unidos da América, formando-se em 2020. Assim, um espião russo entrou em uma renomada universidade americana e estudou política externa dos Estados Unidos da América. Em abril de 2022, ele estava se preparando para começar um estágio no Tribunal Penal Internacional. Ao desembarcar no aeroporto de Schiphol, ele foi detido pelas autoridades holandesas. A CIA alertou as autoridades holandesas sobre Victor após descobrirem outro espião russo nos Estados Unidos da América em 2010. A CIA vinha monitorando de perto esses agentes do Diretoria Principal de Inteligência. Ele estava sob suspeita desde que estudou nos Estados Unidos da América, na Johns Hopkins. A história e as intenções dele pareciam suspeitas. O fato de ele não falar português fluentemente, mesmo sendo supostamente nativo, já causava suspeitas. Os oficiais de fronteira holandeses o enviaram de avião para São Paulo. As autoridades brasileiras, sem provas, não puderam prendê-lo. A polícia brasileira aprofundou a investigação. Sergei seguia livre, porém sob rígida vigilância em um hotel. Era difícil obter provas. Ele tinha passaporte e identidade brasileiros autênticos, além de certificado de serviço militar.
A polícia achou sua certidão de nascimento e tudo se esclareceu. No passado, espiões russos usavam identidades de pessoas mortas, geralmente bebês, certo? Sergei Victor Müller Freira aparentemente nunca existiu, embora tivesse uma certidão de nascimento real. Ele nasceu em 1989, no Rio de Janeiro, filho de mãe brasileira, que morreu em 1993. A polícia localizou a família dela, que revelou que ela nunca teve filho, e não encontraram ninguém com o nome do pai. Isso gerou dúvidas. Como um espião russo obteve documentos reais com nome falso? A polícia percebeu que outros espiões também poderiam ter feito isso facilmente. Isso, junto com a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, desencadeou uma investigação em grande escala. A guerra de Putin gerou reação mundial contra espiões russos, inclusive em países como o Brasil, onde tinham liberdade de atuar. Eles, historicamente, mantinham relações amistosas com a Rússia, chegando até a fazer parte do bloco econômico: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Essa investigação ficou conhecida como Operação Leste. Ela foi conduzida por uma equipe de agentes de contra-inteligência da Polícia Federal do Brasil. Sergei Cherkezov segue sob custódia federal, cumprindo 15 anos de prisão no Brasil. Após a prisão, a espionagem russa no Brasil desmoronou e agentes passaram a investigar os chamados fantasmas. Essas são pessoas que têm certidões de nascimento legítimas. Elas passaram a vida inteira sem nenhum registro de realmente estarem no Brasil. Elas surgiam de repente como adultas, obtendo rapidamente documentos, passaportes e outros papéis para capturá-las. Os agentes começaram a analisar milhões de registros, procurando padrões suspeitos. Eles passaram por registros de nascimento, passaportes, carteiras de motorista, etc. Parte desse trabalho podia ser feita com computadores, mas os bancos de dados no Brasil não são todos conectados nem fáceis de acessar. Grande parte desse trabalho foi manual, como um detetive antigo. A busca minuciosa permitiu à Operação Leste desmascarar e desmontar a rede de espiões russos no Brasil. O segundo espião capturado foi Mikhail Mikushkin, já investigado no Brasil quando surgiu na Noruega. Sua identidade brasileira era José Assis Jamaria. Ele fez um estágio na Universidade de Tromsø, na Noruega. Ele ia estudar ameaças híbridas e virou professor na universidade. Sua formação era em Relações Internacionais pela Universidade de Calgary, mas se tornou coronel do Diretoria Principal de Inteligência. Como ele foi pego? Descuidos digitais? Ele usava os mesmos e-mails e senhas para as identidades real e falsa. Alguns dos seus e-mails também estavam registrados em endereços russos. Ele foi preso pelas autoridades norueguesas em outubro de 2022. Em 2024, ele voltou à Rússia numa troca de prisioneiros. Lembra do Gerhard? No fim de 2022, a polícia também o procurava. Sua mãe brasileira estava morta e nunca teve um filho com esse nome. Seu pai não foi encontrado em dezembro. As autoridades quase o desmascararam. Gerhard, ou Shimrev, não demonstrava medo. Naquele mês, ele jantou com um amigo em Botafogo, Rio, e comentou uma viagem à Malásia. Ele simplesmente foi embora alguns dias antes da Polícia Federal descobrir sua verdadeira identidade. Todo esse trabalho e ele escapou bem debaixo do nariz deles. Ele voltaria ao Brasil em fevereiro de 2023. A polícia estava pronta para prendê-lo assim que ele aterrissasse de volta no Brasil. Mas, para surpresa de ninguém, ele nunca voltou. Artum Shimrev não foi o único espião russo que fugiu do Brasil. Lembra do casal Manuel e Adriana Pereira? Desde que se mudaram para Portugal, sumiram do público. Muitos foram para o Uruguai. Maria Luísa Domingues Cortoso tinha um passaporte brasileiro. Depois, ela conseguiu um passaporte uruguaio. Outro casal também estava no Uruguai: Frederico Luiz Gonzalez Rodrigues e Maria Isabel Morseco Garcia. Ela era outra espiã russa, disfarçada de modelo. A polícia aguardava prender Eric Lopes, também espião. Em 2021, ele geria um negócio de joias de sucesso. Destaque no programa Empreendedores de Sucesso. Aparentemente, Lopes não queria aparecer diante das câmeras e falava português com um sotaque estranho. Quando a polícia chegou à loja, ele já havia sumido. Seu nome real era Alexander Utrkin. Relatos dizem que ele esteve no Oriente Médio. Seu paradeiro atual é desconhecido, mas muitos acham que, como outros espiões, voltou para a Rússia. Isso faz sentido, já que nos últimos 3 anos o foco aumentou na Rússia por causa da guerra na Ucrânia. Os chefes em Moscou provavelmente concluíram que estava perigoso demais para seus espiões lá fora. Então, o mandaram de volta para casa. Apesar do sucesso da Operação Leste ao revelar os espiões, apenas um foi preso.
No entanto, suas descobertas foram cruciais para o resto do mundo. Eles as compartilharam com agências de inteligência estrangeiras em todo o mundo. Essas outras agências cruzaram as informações com registros de espiões russos conhecidos. Eles encontraram correspondências. É assim que descobrimos os nomes reais de muitos desses espiões russos no Brasil. O Brasil sempre se manteve neutro durante grandes questões geopolíticas. Mesmo depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, o Brasil continuou amigável com Moscou. O Brasil permaneceu no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e não condenou a invasão. Após essas revelações, sentiu-se muito traído. O Kremlin usou seu território para criar uma fábrica de espionagem e, sem poder prender mais, ainda podia expô-los. Brasileiros usam a Interpol para emitir avisos azuis, que são alertas em busca de informações sobre alguém. Esses avisos divulgavam mundialmente nomes, fotos e digitais de espiões russos. E sim, a Interpol não lida com coisas como espionagem. Os brasileiros contornaram isso. Disseram que os espiões eram investigados por uso de documentos falsos. O Uruguai também emitiu alertas à Interpol. Sobre Roman Caval e Irina Antonovo, outro casal que mencionamos antes, esses dois fugiram para o Uruguai depois de serem expostos. A espiã Olga Tutareva foi vista pela última vez na Namíbia, o que representou um grande golpe para Moscou. Ela perdeu uma grande rede de espiões em país aliado. Será bem mais difícil para a Rússia restabelecer essa rede agora que todos os observam. No entanto, se essas histórias nos ensinaram algo, é que os russos são pacientes. Muitos espiões levaram anos criando identidades brasileiras do zero. Há quem diga que os soviéticos iniciaram essa rede há décadas. O próprio Putin participou da espionagem quando jovem. Ele liderou espiões soviéticos na Alemanha Oriental nos anos 1980. Hoje, governos estão mais preparados para a espionagem russa. Podem existir mais desses fantasmas no Brasil ou em outros países. Seja socialite em Mônaco, pesquisador na Noruega ou modelo no Brasil, a linha entre charme e mentira é muito tênue. Talvez estejamos apenas arranhando a superfície. Só podemos imaginar quantos desses espiões ainda estão escondidos nas sombras.